Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Alexandre Donato e, como eu sempre digo, desta gloriosa disciplina do cotidiano, né? Vamos então dar uma olhada nos detalhes da aula que teremos a seguir. É a aula de número 32, o objeto de conhecimento, cadeias industriais e inovação no uso dos recursos naturais e matérias-primas. O detalhamento, o meio técnico científico informacional e as novas configurações da produção sobre a situação da agricultura, pecuária, produção industrial e extrativista, o aumento da produção agropecuária no Brasil e o avanço tecnológico. Tá ok então, gente? Vamos para a aula. Então, gente, temos aí, né, Revolução Industrial e as mudanças territoriais. Então vamos observar algumas dessas imagens que estão passando aqui e vamos vendo aí que esses lugares, essas grandes cidades, um dia surgiram ali, quem sabe, como uma aldeia, né? Em alguns outros lugares como um forte militar e algo desse tipo, como um porto e outra atividade qualquer que tenha juntado ali pessoas. Mas, como sabemos, como sempre aí temos visto no conteúdo da geografia, a industrialização fez com que esses lugares se tornassem essas potências, não é isso? Como nós estamos vendo aqui, especialmente em infraestrutura. E isso tem a ver com a industrialização. Então, os territórios se transformam com a presença da indústria, não é mesmo? Se transformam tanto em infraestrutura quanto em população e aí outros detalhes e consequências mais. Mas vamos dar uma olhada aí em alguns dados sobre essa questão da aula de hoje, tá? Então, vamos relembrar primeiro que com o fim lá da União Soviética, o principal processo de estruturação do espaço mundial vem sendo a mundialização do capitalismo. Lembrando que quando a gente usa aqueles termos do tipo globalização e mundialização, a principal diferença disso é que a globalização seria a globalização de diversos aspectos, inclusive culturais, né? As influências que nós sofremos do mundo nos nossos lugares, influência que nós mandamos para o mundo também. Só que quando a gente fala em mundialização, a gente se refere mais à mundialização do capital, não é? Essa possibilidade internacional de uma empresa poder se instalar noutra, de uma empresa ou de uma indústria ou de um distribuidor poder fazer negócios aí, negócios econômicos, não é isso? À distância, internacionalmente. Tudo bem? Vamos continuar aqui com os detalhes. Então ela é caracterizada pela disputa de mercados entre as grandes potências econômicas e suas empresas multinacionais ou transnacionais que formam lá as grandes corporações. Nós também já conversamos sobre isso e nós sabemos que essas grandes corporações, em muitos momentos ou muitas delas, têm dinheiro, né? Têm uma rentabilidade que chega a ser maior do que a rentabilidade, do que o PIB de alguns países. Então essas transnacionais ou multinacionais, elas vão se instalar lá em países bem mais pobres e acabam exercendo, inclusive, um poder político lá naquele país onde se instalam, tá bom? Vamos continuar aqui, então, com o nosso conteúdo, falando ainda sobre a Revolução Industrial e as mudanças territoriais. Então, como que isso foi se dando, né? Até nós vermos lá aquelas super cidades da abertura da nossa aula. Com o desenvolvimento científico e tecnológico, através de pesquisas lá em diversos setores, é fundamental ampliar a competitividade entre as empresas, uma vez que proporcionam. Vejam só o que essas grandes empresas proporcionam aí para o mundo. Novas mercadorias. Observe que essa questão das novas mercadorias é uma constante, tá? E aí, a inovação do mercado se dá porque o mercado se reinventa a cada
tempo que passa, né? Num tempo muito curto, tá? Ele se reinventa para que crie novas mercadorias e crie novas necessidades através do marketing e que a gente consuma mais. Há também inovações no sistema produtivo, tanto na indústria quanto na agropecuária. Então nós vimos em várias aulas que, por exemplo, lá na agricultura nós temos uma evolução tecnológica constante que faz, inclusive, com que nós tenhamos mais produtividade em menos espaço, não é isso? O mesmo ocorre, obviamente, com a indústria e com a agropecuária. Ademais, ampliação e diversificação da geração de energia. Uma das maiores preocupações do mundo, uma das maiores preocupações ambientais é justamente a questão da energia. Mas em que ponto exatamente? No ponto de que a queima de combustíveis fósseis, por exemplo, causa muita poluição, não é isso? Inclusive, os gases que saem aí dessas queimas estão contribuindo para o aquecimento global, não é verdade? Mas há outras necessidades, né? Conforme a gente está vendo, essas inovações de energia, essa nova diversificação, a busca por novos tipos de energia, também interessam muito a questão da indústria. Também temos ali inovação de novas modalidades de serviço, que são diversas, à medida em que a tecnologia avança, surgem novos tipos de postos de trabalho, novos produtos, novas modalidades de serviços. Outro dia eu estava vendo um meme desses de internet que dizia o seguinte: novo emprego criado com sucesso era um rapaz que carregava um motor de luz no seu carro, numa picapezinha, e ia salvar carros elétricos que tinham descarregado no meio da rua. Então, se não houvessem carros elétricos, essa modalidade de serviço, por exemplo, não teria sido criada. E nós temos também o aprimoramento de serviços já existentes. Então, além da criação, da invenção, da ampliação, não é isso? Das inovações, nós temos também o aprimoramento daqueles serviços que já existiam. É o caso, por exemplo, do que nós vemos aí em todos os serviços que nós realizávamos antigamente em filas de bancos. Agora a gente realiza com um celular ali na palma da mão. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui em algo sobre a Revolução Industrial. Então nós tivemos, né, várias consequências aí que vieram da Revolução Industrial. Nessa imagem que vocês estão vendo, nós estamos vendo ali uma série de pessoas, série de trabalhadores num galpão enorme que estão produzindo algo ali que lembra tecido, né? Parecem teares, inclusive. A Revolução Industrial lá do século XVIII, na Inglaterra, deu início a este processo, então, da industrialização, que foi a substituição de trabalhadores por máquinas. Todos os trabalhadores? Não. Mas aí, se você procurar informações, você vai ver que algumas das criações já lá naquele tempo substituíam, né, uma máquina ou outra substituía vários trabalhadores já lá no século XVIII, lá nos 1700. Com a produção de mercadorias em larga escala, isso exigiu cada vez mais um trabalho especializado, né? Assim como demandas de matérias-primas e fontes de energia. Pensem comigo, se o trabalho se especializou, se antigamente as pessoas faziam esses trabalhos somente ali artesanalmente e depois tiveram que começar a usar alguns tipos de equipamentos, essas pessoas tinham que pelo menos saber mexer, né? Saber manipular ali esses novos equipamentos. E lá no primeiro momento da Revolução Industrial, os teares que produziam tecidos foram um desses tipos de equipamentos que inovaram, né? Então ali, com os teares, o trabalho que era feito por vários trabalhadores acabou sendo simplificado, diminuindo o número de trabalhadores e, graças ali ao uso daquela máquina, nós tivemos maior produtividade,
com menos trabalhadores. E vejam só, eu não estou dizendo que isso seja um fator totalmente positivo. Mas vamos adiante aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, com um recurso muito bacana, como que funcionava uma debulhadeira, né? Vejam, esta que vocês estão vendo aqui, esse equipamento, é conhecido como debulhadeira, é uma das criações que fez com que vários trabalhadores fossem substituídos, né? Então, se a gente lembrar aí das aulas que a gente teve sobre agricultura, do que uma colheitadeira faz aí em termos de substituição de mão de obra por serviço mecanizado, tudo isso começou aqui. Então, aqui nós estamos observando uma debulhadeira. Observem que é ali um veículo, né, que se parece muito com uma locomotiva, inclusive. Ele tem o mesmo princípio de funcionamento a vapor, tá? Olha ali a frente dele, né, realmente lembra uma locomotiva. Nele é instalado ali uma correia. Essa correia, ela se interliga ali a um outro módulo desse sistema, que é onde esse rapaz aqui, inclusive, ali em cima está alimentando, né, jogando ali algo que tem que ser debulhado, tá? Esse é o motor aqui em detalhes, o famoso motor de tração disso. Aqui nós vamos para a debulhadora, ou debulhadeira. Vejam que ele joga ali o material que vai ser debulhado. Então, observem só, tem 3 ou 4 pessoas ali. Isso, nesse momento, representou a substituição de vários trabalhadores, né? Vamos observar o funcionamento. Então, ele joga ali o material que tem que ser debulhado. Aquelas plataformas ali, que devem ter algumas lâminas, vão fazer aqueles movimentos e vão separar materiais ali. A exemplo de que, se você for procurar, tinha as debulhadoras de milho, e essas debulhadoras de milho, elas separavam ali o sabugo do milho, dos grãos do milho e da palha, né? Aqui nós temos uma visão da estrutura desta debulhadora. Então, eis aqui um exemplo, né, do que nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, criamos aí enquanto inovação tecnológica para a indústria, tá bom? Vamos dar uma olhada aí. Adiante, a gente tem mais alguns conteúdos, vamos falar sobre isso. Essa debulhadora, só para lembrar para vocês, ela veio aparecer lá na segunda Revolução Industrial, que se deu no século XIX, tudo bem? Então, países como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão passaram por esse processo que ficou marcado por uma série de mudanças. E que mudanças foram essas, né, provocadas aí pela segunda Revolução Industrial? A estruturação de redes ferroviárias, acabamos de ver aí a debulhadora, né, e vimos que ela se parece muito ali com a frente de uma locomotiva, né, o processo ali de vapor é o mesmo, que tocavam os dois. Utilização de novas fontes de energia e ampliação do uso das já existentes. Nós já vimos que lá no início da industrialização, nós utilizávamos muito a queima de carvão para aquecer as caldeiras, para gerar o vapor, para tocar os motores, né? Então, novos combustíveis, digamos assim, novas fontes da energia para tocar essas máquinas foram sendo criadas, além das que já existiam, né, me perdoem, foram sendo ampliadas. Nós também tivemos a ampliação de portos, não é isso? Uma vez que aumentou aí a necessidade do transporte do que era produzido, inclusive entre diferentes países, assim como a mecanização do processo de produção agrícola e um aumento expressivo do número de fábricas na produção agrícola. A gente sempre bate nessa tecla, a gente sempre acaba passando por aqui. Enfim, uma colheitadeira substituiu bastante gente lá nas plantações, né? O mesmo aconteceu nas fábricas, elas foram crescendo, e também a expansão dos espaços urbanos, que passaram a ter novas configurações. E aí a gente chega na influência da industrialização sobre o espaço urbano. Então, a relação entre industrialização e urbanização,
é muito clara. Nessa imagem que você está vendo, nós temos ali bastante área verde, nós temos uma parte ali que é de área de residências, mas você pode observar que nessa parte diagonal, onde as construções que aparecem são bem maiores, isso é um distrito industrial, tudo bem? Neste caso específico, é o distrito industrial de Manaus, ali próximo de um residencial chamado Elisa Miranda, tá? O desenvolvimento da atividade industrial consolidou o papel da cidade como centro do comando da economia capitalista. Sempre falamos também, a construção do espaço é capitalista, onde há um maior fomento de capital, há maior ajuntamento populacional e muito provavelmente isso ocorra ao redor da indústria, que gera empregos e gera salários naqueles lugares. O crescimento da população urbana num ritmo maior que o da população rural caracteriza esse processo de urbanização. Então, ali, a partir de meados da década de 60 no Brasil, nós começamos a inverter, né, a situação demográfica de população que era predominantemente rural para a população predominantemente urbana, tá bom? Isso tudo por conta do incremento aí da indústria nas cidades. A indústria se instala nas cidades porque ela precisa da estrutura que está disponível ali, pré-disponível nas cidades. Energia, instalações, também a mão de obra ali próxima, né, para trabalhar. Porque senão, se a indústria fosse preocupar em levar trabalhadores para o interior ou trazer trabalhadores para suas fábricas na cidade, para eles isso significa gastos e para eles, que tem a lógica do capital em primeiro lugar, isso não faz muito sentido, tudo bem? Então, a cidade, obviamente, ela tem ali, ela preenche os requisitos do que a indústria precisa para tocar suas fábricas, não é isso? Então tá. Ainda sobre a questão de industrialização e urbanização, é caracterizado por transformações nos territórios como? Então, como que a indústria transforma os territórios com sua atividade? Aumento do número de cidades e a expansão das áreas ocupadas por elas. Então, nós temos mais cidades sendo criadas, nós temos um crescimento maior das áreas que já têm as cidades, e aí você deve ter se perguntado como que aumenta o número de cidades. Você vai ver, consultando a história da urbanização brasileira, que várias cidades nasceram de áreas de mineração. Então imagina, eram montanhas, não tinha cidade nenhuma por perto, descobriram lá a jazida de algo valioso, de algum minério valioso, alguma mineradora lá se instalou, ou por iniciativa individual, vários garimpeiros se instalaram naquele lugar. Dali surgiu um hotelzinho, surgiu 2 ou 3 barracos, e aí foi crescendo, 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 e se tornaram cidades. Tudo bem? Então nascem cidades por força da indústria dessa forma. O que mais? Nós temos aí concentração de grande quantidade de atividades econômicas em diferentes setores do espaço urbano, o que é lógico, não é isso? Temos a estruturação de transportes, comunicação e de energia elétrica, então é necessário. Se você conhece aqui Manaus, conhece ali o Distrito Industrial, você sabe que quando chegar agora próximo das 5 horas, o trânsito fica caótico, porque todos os funcionários ali que terminam o seu turno da tarde são embarcados ali nas rotas, né? E elas fazem aqui um caminho muito próximo de onde a gente trabalha, o trânsito fica concorrido. Então esse setor de transportes é muito fomentado, comunicação não precisa nem falar, e energia elétrica, então, que é o que toca aí a maior parte das necessidades maquinárias dessas indústrias, elas são superestruturadas, precisam ser. Nós também temos a ampliação dos fluxos de mercadorias, pessoas, capitais e informações. É mercadoria de lá para cá,
são pessoas de lá para cá e daqui para lá, são capitais circulando aí, mesmo que pelas infovias, né? A gente está cada vez menos vendo dinheiro, é sempre ali pelo celular, pelo cartão de crédito, assim como informações, tá bom? E a gente chega aqui na terceira revolução industrial. E essa imagem, muito legal, mostra um PC, né, um personal computer. Chegou a ser chamado assim porque antes dos personal computers, nós só tínhamos computadores institucionais. Eram computadores gigantescos que serviam lá a órgãos e instituições. Isso aqui é um PC. Esse aqui já está meio moderno, hein? Já tinha mouse aqui. Mas, para você ter uma ideia, os primeiros PCs que começaram a chegar lá no final da década de 80, no início da década de 90, aqui no Brasil, eles nem tinham essa imagem colorida que está sendo projetada aqui e nem tinham esse mouse. E aí não vamos entrar nos detalhes aqui, porque a gente vai demorar muito, mas vamos aí dar uma olhada sobre as características, né, do capitalismo nessa terceira revolução industrial. Bom, vamos lá. A modernização eliminou muitos postos de trabalho. Então, realmente, vejam que um computador num setor de contabilidade deve ter tirado vários postos de trabalho ali, uma vez que uma máquina consegue processar cálculos de forma muito mais rápida, de volumes muito maiores, né? Além disso, pela capacidade de armazenamento virtual, ela não precisa mais daqueles montes de livros de contabilidade que eram utilizados antigamente. Isso para dar somente um exemplo. Além disso, a mão de obra é substituída por máquinas ou sistemas informatizados. A gente meio que falou isso no item anterior, e aí a gente pode extrapolar a questão da contabilidade. Nós temos vários trabalhos, vários postos de trabalhos que foram substituídos por máquinas. Antigamente existia aquela máquina de ponto mecânica e dizem ainda que antes daquela máquina de ponto mecânica nós tínhamos uma pessoa que cuidava da entrada e saída dos trabalhadores de uma fábrica, por exemplo. Aquela máquina mecânica que fazia aquela barulheira, que colocava-se o cartão de papel e ali puxava-se a alavanca, ela já tirou um posto de trabalho que era de quem fazia esse controle. Imagine o que o computador fez depois, né? Vamos ver aí outras dessas mudanças. A revolução técnico-científica trouxe novas exigências em termos de qualificação profissional. E realmente, quanto mais nós temos tecnologias, pode ser que para nós que somos simples usuários isso seja simples de ser assimilado, mas os criadores dessas tecnologias, eles realmente precisam ter um conhecimento bem mais avançado e aprofundado do que nós, usuários finais. Vamos dar uma olhada na tecnologia, nos sistemas e processos de produção que foram acontecendo ao longo do tempo. Na terceira revolução industrial, então, surgiu um novo sistema de produção no Japão, que foi chamado de Just-in-Time. Faz uma alusão ao que acontece no exato momento, às necessidades que acontecem no exato momento. Adaptado às necessidades do mercado, também conhecido como toyotismo, então faz parte do toyotismo. Permite diminuir estocagem e a produção fica relacionada à capacidade de mercado, né? A capacidade de consumo de mercado, isso é representado pela necessidade que as pessoas têm. Ademais, é responsável pelo desemprego nos serviços, no comércio, no extrativismo e na agricultura. Então, vários setores reclamam aí de perda de postos de trabalho por conta do avanço da tecnologia que substitui vários trabalhadores. Possibilita a criação de vagas em outros setores que têm uma qualificação específica e daí são menos pessoas que têm essa qualificação necessária. E aí, por isso, é necessário que os governos e empresas criem condições para que desempregados possam fazer cursos de aprimoramento ou reciclagem profissional e se coloquem, né, no mercado de trabalho. É uma das preocupações aí das pesquisas em ensino profissional e tecnológico.
Sobre essa questão aí da evolução tecnológica, nós precisamos falar um pouco sobre os famosos tecnopolos. Esses tecnopolos são polos tecnológicos, né? Então são polos de alta tecnologia que concentram no mesmo local atividades ligadas ao desenvolvimento de novas tecnologias, tá? Então são empresas, centros de pesquisa e universidades, né? A gente pode lembrar lá do Vale do Silício, por exemplo. E tudo se iniciou lá na Universidade de Stanford, que deu origem ao Vale do Silício, do qual eu estava falando, que fica na Califórnia, e essa aí é a fachada da Universidade de Stanford. Ok? Vamos um pouco adiante aqui, belíssima imagem de redes virtuais. Então são redes geográficas, o que a gente vai falar agora, e esses sistemas estruturados em rede, tá bom? Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre as redes geográficas, que são sistemas que interligam e estruturam relações entre diversos pontos do território dos países e entre os países, portanto em nível mundial. Se você tiver um amigo agora lá na França assistindo aos Jogos Olímpicos, você pode aí pegar o seu WhatsApp e falar com ele. Ele está lá e você aqui e vão falar no exato momento, trocar ideias, fotos, vídeos, videochamada e etc. Elas contribuem para a circulação ou fluxo de mercadorias, capitais, informações e pessoas entre os diferentes pontos do planeta, muito claramente. E aí nós temos esses sistemas que são estruturados em rede. Situações que indicam sistemas estruturados em rede. Primeiro, instalação de um caixa eletrônico em que podem ser realizadas várias operações bancárias. Eu não sei se você já viu que existem inclusive cartões internacionais. Você deposita aqui, abre uma conta, deposita o seu salário lá em real e em qualquer lugar do mundo você faz o saque lá num caixa credenciado da moeda corrente naquele país. Então eu faço aqui a minha poupança para viajar pela Europa. E aí eu abro uma conta nesse banco, deposito lá, digamos que 10 mil reais. E aí, quando eu chegar lá na zona do euro, por exemplo, na União Europeia, eu vou lá num banco sacar, saco euro. E aí, qualquer outra moeda. Se eu estiver nos Estados Unidos, vou sacar, saco em dólar. E assim por diante, né? Então, essa é uma prova, é um exemplo. O que mais? A comunicação via internet entre funcionários de uma empresa separadas por milhares de quilômetros. A isso, Milton Santos chamava do momento único. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Polo Industrial de Manaus, empresas que funcionam num fuso horário ou num horário, numa faixa horária que tem que corresponder ao horário lá da sua matriz, lá em outro fuso horário completamente diferente. Então, talvez os camaradas estejam trabalhando de dia lá naquele lugar, enquanto o pessoal está trabalhando à noite aqui. Vamos aí falar um pouquinho sobre o investimento. Então, investimentos em ações de empresas nas bolsas de valores do mundo por um banco de investimento. Isso é muito claro, ocorre sempre e cada vez mais. E nós, aqui, nesta aula, estamos utilizando tecnologias que nos permitem, mesmo à distância, estarmos no mesmo momento. Tudo bem? Vamos falar aqui um pouquinho sobre industrialização e agropecuária, né? Então nós estamos vendo aqui um camarada que parece um médico e ele está tratando ali a miúde de mudas de plantas ali. Então são tecnologias novas desde a criação das mudas para esse mundo aí da agricultura, da agropecuária e outros negócios aí do agro, não é isso? Vamos ver aqui algumas características. O desenvolvimento da atividade industrial possibilitou transformações nas técnicas agrícolas com a introdução de máquinas e outros equipamentos no espaço rural. Vocês viram já a aula onde tem os drones lá, né, que estão cuidando das plantações. Isso tem feito com que nós tenhamos um desperdício menor ali da dispersão de fertilizantes, né? O drone vai no detalhe, ao mesmo tempo ele está tirando postos de trabalho lá dos pilotos de avião que faziam isso. Tal fato contribuiu para o aumento da produção sem ser necessário ampliar a área de cultivo, caracterizando um aumento de produtividade. E isso é a revolução agrícola.
E aí nós temos mais alguns detalhes aqui sobre industrialização e agropecuária. Desde o século XIX, com a crescente população urbana, novas mercadorias produzidas em matérias-primas, agrícolas e as demandas geradas pela alimentação para abastecer a atividade pecuária exigiram a ampliação das áreas agrícolas nos diversos continentes, o que nós conhecemos como expansão agrícola. Tudo bem? Esses aqui foram os últimos detalhes dessa nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima.